Olá, pessoal. A gente está aqui no primeiro episódio do LP Talks. Meu nome é Thiago Paulucci, eu sou sócio do Lacerda e Paulucci. Comigo aqui o Rafael Lacerda, meu sócio. Oi, Rafa. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Bacana, Rafa. Primeiro episódio aqui, a gente está aqui numa nova era, numa nova etapa do escritório. Um escritório que começou pequenininho, numa conversa nossa, em que a gente discutindo o que a gente esperava para um futuro, a gente vindo de experiências passadas. Você comentou da área que você atuava já com direito bancário, com direito empresarial, você se recorda? Eu acho que o nosso escritório ele surgiu, Thiago, da nossa insatisfação, né, com a nossa situação naquele momento. A gente queria exercer uma advocacia diferenciada, uma advocacia com a nossa cara. Então, de fato, a gente começa pequeno, a gente começa ali os dois numa salinha, num coworking lá. Pequenininho, lembra? E aí ganhamos corpo e hoje estamos aqui no nosso primeiro episódio. Pois é, começamos ali com você vindo com a sua experiência de direito empresarial, bancário, trazendo ali o primeiro cliente nessa área. Aí, por outro lado, eu agreguei com a minha parte, a gente foi trazendo, né? E aí você foi conhecer a minha parte, que era condominial, eu fui conhecer a sua, que era bancário. Você foi parar em assembleia, eu fui parar em audiência trabalhista de banco. E a gente chegou aqui onde a gente está hoje, com 8 anos de sociedade, 8 anos de parceria, novos desafios, novas áreas, né? Até porque a gente expandiu ali daquela ideia de imobiliário empresarial. Hoje a gente tem uma carteira trabalhista bacana, a gente tem uma carteira de direito médico bacana. Me ajuda pra eu não esquecer alguma área. Nesses 8 anos aí eu acho que a gente conseguiu uma expansão bem bacana, a gente conseguiu agregar novas áreas, novos profissionais, gente muito capacitada no escritório. Hoje, como você sabe bem, a gente atende desde banco, a instituição de pagamento, hospital, organização social. Inclusive essa é uma área importante também pra gente hoje, essa parte de terceiro setor, sem perder de vista, óbvio, a parte condominial aí. Hoje a gente atua para 250 condomínios aproximadamente, bem bacana. Incorporadoras, síndicos profissionais, administradoras. Então, assim, hoje o nosso leque e a própria área condominial também é um leque bacana, porque a gente não foca somente na assembleia, a gente tem o direito do trabalho, o direito contratual, a análise de demanda, a solução de conflitos. Muitas vezes a gente atua como verdadeiros mediadores de conflito, então é uma área também que a gente trouxe. Vício construtivo também. A gente tem bons cases ali que a gente conseguiu resultados muito bons para os nossos clientes. E também um departamento amplo de cobrança, né, Rafa? Que hoje a gente faz desde a cobrança amigável, com envio de cartas, telefones, e-mails, sistema próprio que a gente conquistou, até a judicialização e com resultados bem interessantes para o nosso cliente e para a gente também. Então, gente, superada aí essa parte da apresentação do escritório, né? Vocês já estão mais ou menos conhecendo aí quem é o Lacerda e Paulucci. Eu acho, Thiago, que é importante a gente trazer para o pessoal de casa o que a gente espera com esses podcasts. É verdade. Aí. Porque o que adianta ter dois advogados aqui falando da nossa vida, né, Rafa? Eu acho que o podcast ele inaugura uma nova era pra gente, era em que a gente quer trazer convidados também com a gente para discutir atualidades do direito, para discutir novidades do direito condominial, bancário, empresarial. Eu acho que a gente pode pensar muito na figura de convidados como síndicos, como administradoras, como jurídico do banco, jurídico de terceiro setor, para que a gente possa debater com todo o público que assistir a gente numa ideia interativa e que a gente discuta atualidades e casos que a gente já enfrentou para mostrar como é possível trabalhar nessas áreas. Eu acho que além disso, Thiago, a gente pode trazer também alguns advogados especialistas aí em determinadas áreas, o próprio pessoal do escritório para fazer aí cada um na sua área trazendo informações importantes, relevantes, o que podem ajudar os nossos clientes aí. Bacana, eu acho que é nesse sentido e é por isso que a gente inicia hoje o LP Talk, para que a gente possa conquistar mais esse espaço e a gente possa trazer resultados não só para a gente, mas mostrar para o público em geral como é que funciona o direito e como é que a gente consegue desmistificar essa ideia de um direito ser difícil, não ser acessível. Thiago, então vamos lá. Eu acho que nesse primeiro episódio, eu acho que nos próximos também, seria importante se a gente trouxesse aí pro pessoal de casa um pouco das tendências aí do que a gente entende que vai estourar na área do direito aí durante 2025. O que você acha? Bacana. Eu acho que a gente pode, inclusive, hoje, para esse primeiro episódio, que a gente está se apresentando,
falar das relações de trabalho e emprego. A gente começa por essa área que é gigantesca, que você tem diversas opções de trabalho, e trazer rapidamente um caso que envolva o poder público, e depois a gente parte para as tendências de outras áreas. E é interessante, quando a gente fala do poder público, que são as organizações sociais, né? Que elas assumem o papel do Estado, e muitas vezes o Estado deixa de honrar as suas obrigações pecuniárias, e a organização social, que é uma empresa que não tem fins lucrativos, fica com todo aquele prejuízo e com aquele passivo trabalhista tendo que responder a diversas as reclamações, quando o principal responsável é o poder público que não cumpriu a sua parcela naquele contrato. E isso traz enormes prejuízos para a população. Mas é legal a gente trazer isso para falar também de outra área que a gente atua, né? Que é a questão da responsabilidade solidária e subsidiária na questão bancária, né, Rafa? Na verdade, não só na questão bancária, né, Thiago? A gente tem hoje aí, acho que 2025 vai continuar essa discussão muito forte, tanto no TST, quanto no STF, quanto nas demais instâncias, sobre a responsabilidade do terceirizado. Na verdade, sobre a responsabilidade da empresa que contrata empresas de serviços terceirizados. Essa aí é uma discussão que já vem há muito tempo, STF, TST... Começou com a súmula 331 lá atrás, que já foi modificado algumas vezes. Exatamente. E aí a discussão vai se a tomadora lá tem responsabilidade solidária, subsidiária, o que é trabalho fim, o que é meio. Então eu acho que isso vai ser ainda mais discutido esse ano. O STF aí tem apresentado uma postura bem diferente do TST, que tem considerado bastante, principalmente a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço nesse tipo de situação. E eu acho que a gente pode ter novidade aí para 2025. Não, e é legal, Rafa, que o TST ele já mudou a própria súmula 331 quando ele privilegiou o poder público. Por que o poder público, quando fiscaliza, ele consegue ser excluído, e o setor privado, quando fiscaliza e tudo mais, ele se mantém ali? Que eu acho que essa é uma diferença muito grande entre STF e TST. O porquê o poder público ele tem esse benefício, sendo que ele é o principal causador dos problemas trabalhistas, e o setor privado não goza desse benefício e acaba tendo prejuízo na terceirização. Terceirização que é muito incentivada pelo poder público. Né? Eu acho que é uma tendência que a gente tem que ficar esperto, tem que ficar de olho, tem que se atualizar. A gente teve decisões recentes dos próprios ministros do STF em casos de pejotização de profissionais com nível superior, que também é um caso, e aí a gente tem aquele conflito, por que o nível superior tem uma situação e o trabalhador na linha de baixo, que é o Uber, que é o iFood, são esses entregadores, qual que é a situação deles, por que a gente não pode equipará-los àquele profissional médico, àquele profissional advogado? É um ponto que a gente tem que ficar de olho para 2025 e para frente, porque a gente, como operador do direito, a gente provoca os tribunais para conseguir uma mudança de opinião deles, uma mudança de decisão. Você trouxe um outro ponto aí, Thiago, muito importante também, que é a questão das gig economies, né? Eu acho que em 2025 a gente vai continuar tendo essa discussão muito forte aí sobre a responsabilidade dessas plataformas, né? Uber, iFood, se é relação de emprego, se não é, se tem que indenizar, se não tem que indenizar. A gente tem decisões bem conflitantes aí, consegue uma liminar daqui, uma liminar de lá, um juiz trabalhista reconhece como relação de emprego, outro juiz não, vem o tribunal e derruba. Então acho que essa discussão também, além da questão da terceirização pura e simples lá de empresas fora essas gig economies, também com relação a essas gig economies, 2025 vai ser um ano bem quente nesse tema. E é interessante porque quando a gente fala destas empresas, até pelo poder midiático que elas têm, qualquer decisão que sai nesse sentido gera um tumulto processual, gera um entendimento equivocado por boa parte das pessoas que se baseiam ali num corte, num chat das redes sociais. E aí a gente está aqui hoje também, nesse primeiro episódio, e em outros que a gente vai ter, para demonstrar como é que a gente desmistifica isso, como é que a gente simplifica isso, para a gente explicar para a pessoa, para quem estiver nos vendo, como é que realmente funciona este cenário, como é que realmente é a atuação, se realmente há uma relação de emprego, se a gente vai ali na CLT, no artigo 2º e 3º, que fala quais são as regras para que eu seja empregador e empregado, ou se há uma tendência diferente, ou se é algo que
chegou para ficar. A gente ainda não tem uma pacificação sobre isso e é muito importante a gente acabar com a desinformação sobre esse tema. Essa desinformação causa mais tumulto, aí aparece alguém que se diz representante de uma categoria e muitas vezes não é, aí aparece uma discussão da própria empresa que fala que não tem lucro, da própria empresa que fala que não tem prejuízo, que o trabalhador ele tem a liberdade de trabalhar ali ou não. Então a gente está num cenário que em franca expansão e que a gente tem a opção e a capacidade de auxiliar a dirimir essas questões, né, Rafa? O Lacerda e Paulucci está bem em cima dessas questões aí. A gente tem ampla condição de apoiar todos os nossos clientes, seja nessa parte de organização social, seja na parte da terceirização e também nessa parte das gig economies. Bom, Thiago, gostei desses pontos, eu acho que são pontos bem relevantes aí para o primeiro podcast. Pessoal, nós vamos chegando aí no final desse nosso primeiro LP Talks aqui. Espero que vocês tenham gostado. A nossa ideia é trazer aí assuntos relevantes, assuntos que fazem sentido aí para os nossos clientes, nessas áreas de direito empresarial, direito imobiliário. Traremos aí nos próximos episódios também alguns convidados e outros temas quentes aí. E eu acho que é isso, né, Thiago? É importante a gente falar, Rafa, que a gente não quis começar esse primeiro episódio com um tema muito forte, a gente não quis se aprofundar para deixar para as pessoas nos conhecerem, para as pessoas saberem quem nós somos e verem que a gente pode trazer o direito de uma forma mais leve, descontraída e de uma forma que a gente consiga explicar. É claro que eu acho que outros episódios vão ser mais técnicos, vão ser diferenciados, mas a gente conta com vocês nos assistindo e até o próximo episódio, gente. Até o próximo episódio, pessoal.